Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Morávamos em Balsa Nova, isso já fazia uns 5 anos. Um dia minha mãe precisou fazer uns exames aqui em Curitiba e a gente acabou hospedados ali na casa da minha tia. Ela morava no Pinheirinho. O exame da minha mãe estava marcado para uma sexta-feira. Podíamos ter voltado para casa no mesmo dia, inclusive. Mas como já fazia um tempo que a mãe não via a tia, resolvemos ficar um pouco mais e no fim acabamos dormindo ali. Eu e a Célia, por exemplo, minha prima, a gente regulava de idade e tínhamos muito assunto para botar em dia. Lembro que à tardinha ficamos ali na frente do portão conversando. Não nego que a minha vontade era de sair para algum lugar, conhecer gente nova, né? Mas com a mãe ali no meu pé regulando, era complicado. Eu já estava com 19 anos, mas para minha mãe, eu continuava sendo aquela mesma menininha. Detalhe, a tia não nos deixou ir embora no dia seguinte. Fez questão que ficássemos ali na sua casa até o domingo. Lembro dela falando para a mãe: imagina, Lúcia, vocês demoram para aparecer, quando aparece quer ir embora já? Não vale. Fiquem aqui mais hoje, amanhã, aí domingo vocês vão. Minha mãe acabou cedendo e aceitando o convite. Eu adorei aquela ideia, porque era tão difícil sair lá do lugar onde a gente morava. No sábado, a Célia me apresentou um vizinho. Quer dizer, na verdade eu já conhecia o Moacir, mas como fazia tempo que a gente não se via, e como nunca tínhamos conversado, foi como se tivéssemos acabado de nos conhecer. Eu senti que ele ficou jogando charme para cima de mim. E não vou negar que gostei. Na época, como eu já disse, estava com 19 anos. Ele devia ser um pouco mais velho do que eu. E a gente conversou tanto nesse dia. Ele perguntou tudo sobre mim. Até mesmo se eu tinha namorado. Na época eu estava sozinha. Aliás, nunca havia tido um namorado sério na minha vida. Por incrível que pareça. Tinha ficado com um rapaz aqui, outro ali, mas, sabe, namorar sério mesmo, né? Nunca tinha namorado. Pelo que me contou, ele tinha desmanchado um namoro não fazia muito tempo. Aliás, depois, a minha prima confirmou essa história. Ele realmente não estava namorando. Não aconteceu nada demais entre nós. Nada. Nem um simples beijo. Apesar de ter rolado aquela paquera. Quer dizer, ele até me convidou para dar uma volta de carro. Queria também que a gente saísse com ele à noite. Ele tinha combinado de encontrar uns amigos num determinado lugar. Mas no fim, apesar de ter sentido vontade, a gente acabou não indo. No fim, acabei voltando para Balsa Nova sem sequer me despedir dele. Quando estávamos saindo ali da casa da tia, eu fiquei olhando na direção da casa dele para ver se de repente ele aparecia ali na janela, para pelo menos eu dar um tchau, mesmo assim que de longe. Só que nada. E foi até estranho porque, mesmo não tendo acontecido nada entre a gente, eu voltei com a imagem desse rapaz no pensamento. Pensei nele durante um tempo, mas logo esqueci e tratei de curtir a minha vida. Na época, lembro que eu estava sem celular, mas um dia a prima ligou no celular da minha mãe e pediu para conversar comigo. Nada demais, só queria mesmo bater um papo, mas eu aproveitei e perguntei do Moacir. Quis saber como ele estava, se por acaso tinha perguntado de mim. Para minha alegria, ela confirmou. Então, ele perguntou sim. Quis saber quando que você vem aqui de novo. Aliás, Daniel, vem para cá semana que vem. Sexta é feriado. Aí você passa o final de semana aqui em casa. Falei que ia ver com a minha mãe. E se ela não implicasse, nem ela nem o pai, eu daria um jeito de ir. Conversei com a minha mãe, ela ficou assim meio desconfiada, mas no fim acabou permitindo eu ir numa boa. Só que naturalmente falou um monte, né?
que era para eu me cuidar, não era para sair à noite, não dá preocupação para minha tia. Aliás, antes de permitir, ela ainda ligou para a tia, para perguntar se tinha problema de eu ir passar o final de semana lá. Não nego que eu só pensava numa coisa: ver o Moacir de novo. E quando ficamos frente a frente, eu não consegui disfarçar a minha perturbação. Incrível. O coração bateu tão forte quando a gente se cumprimentou que parecia até que eu estava revendo um namorado. E pelo jeito como olhava para mim, ele também devia ter ficado feliz quando me viu. Desta vez, a gente acabou saindo. Eu, ele, minha prima e um carinha lá com quem a minha prima andava de rolo. Fomos a um bailão. E olha, eu nunca tinha me divertido tanto. Aliás, foi durante a dança que trocamos o nosso primeiro beijo, eu e o Moacir. Eu confesso que já estava esperando por aquele momento, desde que nos revimos, ficamos frente a frente outra vez. E olha, aquele beijo incendiou a minha cabeça, minha alma, meu corpo, meu coração, tudo. Foi uma das melhores noites da minha vida. Eu adorei aquele lugar. E também adorei os momentos que a gente passou junto. Naquela noite, depois que chegamos ali na casa da tia, eu me deitei assim na cama e fiquei pensando no Moacir o tempo todo. Sabe, os momentos que a gente tinha passado, as coisas que ele tinha falado e principalmente, naturalmente, aquele beijo maravilhoso. Olha, repito, foi uma noite assim memorável. Eu acho que não seria exagero dizer que foi a melhor noite da minha vida. Sabe, parece que eu estou exagerando mesmo, até porque era a segunda vez que a gente se via, mas o que eu vou fazer? Foi mesmo uma noite para ficar na história. E foi pensando nele naquela noite que olha que eu varei a madrugada, custei para pegar no sono. No dia seguinte, um sábado, a gente se encontrou depois do almoço e a gente não se soltou mais. Dessa vez, saímos apenas eu e ele e foi um sonho. Ele me levou para passear em vários lugares e à noite fomos até uma lanchonete com música ao vivo. Até minha prima e o carinha com quem ela andava saindo nos encontraram lá depois. Foi outra noite pra lá de animada. E no domingo, no finzinho do dia, ele fez questão de me levar pra Balsa Nova, para a gente ficar junto mais um pouco. Olha, foi tudo tão lindo, tão maravilhoso, que só contribuiu para me deixar ainda mais encantado. Como eu estava sem celular, ele me passou o seu número e eu fiquei de ligar quando fosse possível. Eu senti tanto a falta dele depois que ele me deixou ali. Apesar de termos acabado de nos despedir, eu já estava morrendo de saudades. Só que antes que eu ligasse, ele pegou o número da minha mãe, lá com a Célia, e ligou para tentar conversar comigo. Na segunda-feira, assim que chegou em casa, a mãe quis saber. Escuta, Daniela, quem é o Moacir, hein? Ele ligou 3 vezes hoje para falar com você. Senti aquele friozinho característico na barriga quando escutei aquele nome. Eu podia ter inventado uma desculpa para minha mãe, mas como ia depender do celular dela para conversar com ele, achei melhor falar a verdade. Então, mãe, o Moacir é vizinho lá da tia. A gente conversou bastante no final de semana. Esse que a gente passou, sabe, junto lá na casa dela, quer dizer, junto. Que eu tava lá na tia. Sei não, hein? Vocês conversaram? Tem certeza que foi só isso? Para esse rapaz ligar tanto para você? Espero que você não tenha feito nada de errado, filho. Claro que não, mãe. Capaz. No fim, ela acabou me emprestando o celular para eu poder ligar para ele.
E olha como me fez bem ouvir a sua voz. Principalmente ele dizendo que também estava com muita saudade, que não conseguia parar de pensar em mim. É tão bom a gente escutar esse tipo de coisa quando está encantada com alguém. Saber que a outra pessoa está sentindo mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, eu fiquei mais feliz e mais segura pelo fato de ele ter me ligado. Porque isso significava que estava querendo alguma coisa séria comigo. Como os meus pais não o conheciam, ficaram meio desconfiados, principalmente minha mãe. Mas sabe, naquele telefonema, ele chegou a dizer que gostaria de vir até a nossa casa no final de semana seguinte para conversar com meu pai e a minha mãe. Olha, eu fiquei tão feliz. E apesar de meio ressabiados, o pai e a mãe o receberam muito bem ali em casa. Até pra tia. Até pra minha tia, mãe ligou. Tudo para naturalmente tirar referência, né? Perguntar quem era o Moacir, sabe, se era uma pessoa de bem. Como foi bom passar aquele domingo com ele. A gente se beijou tanto, trocamos tantas juras de amor, e depois disso, ele passou a ir me ver todo final de semana. Às vezes, era eu que ia passar o final de semana lá na casa da tia, tudo para poder ficar pertinho dele. Olha, chegou num ponto que eu já não tinha dúvida, estava apaixonada. Para minha felicidade, ele também dizia que sentiu o mesmo por mim. Até que um dia, algum tempo depois, ele foi me ver e aconteceu uma coisa meio desagradável. Uma tal de Patrícia, que eu naturalmente nem sabia quem era, não parou de ligar para ele o tempo todo. Quando o celular dele tocou pela primeira vez e ele viu quem era, até tentou esconder assim para não ver. Mas eu acabei vendo assim mesmo. E é claro, quis saber quem era aquela fulana. Ele só falou aquilo. Então, Daniela, a Patrícia, ela é minha ex. Olha, eu não gostei de ouvir aquilo. Se era ex, por que estava ligando para ele? Tudo bem que ele, a princípio, não tinha culpa, mas, sabe, ex-namorado ligando, a troco do quê? Aliás, perguntei para ele, o que ela está querendo? Vocês ainda se falam? Não, claro que não. Não sei o que ela quer comigo. Ué, por que você não atende para ver então? Não, melhor deixar. Deixa tocar. O pior é que ela deve ter ligado mais umas 5 vezes. Sem contar que também mandou mensagens. Ele ficou todo embaraçado. Aliás, isso acabou quebrando um pouco o clima entre a gente, né? Eu, inclusive, cheguei a pensar que, sei lá, quem sabe não fosse esse. Quem sabe fosse alguém com quem ele ainda se encontrasse? Por que não? A gente mal se conhecia, embora eu já estivesse apaixonado. Os dois poderiam muito bem, mesmo que ele, sei lá, tenha dito que ela era sua ex, continuavam se vendo, por que não? Até porque depois ele chegou a desligar o telefone para ela parar de incomodar. Se bem que eu não sei se ele fez isso para ela parar de ligar ou se foi para eu não ver as mensagens que ela tinha escrito. O fato é que ficou um clima ruim, chato, e aquilo acabou meio que estragando o nosso dia. Principalmente porque eu senti que ele ficou tenso. Naquelas alturas, já ia para quase 7 meses que estávamos ficando. E pelo menos até aquele dia, nunca tinha acontecido nada para atrapalhar o nosso namoro. Acabei ligando para minha prima para ver se ela sabia de alguma coisa. Pelo fato de ser vizinha do Moacir, quem sabe ela tivesse alguma coisa para me contar, mas ela falou que não sabia de nada. Pelo menos não tinha visto o Moacir fazer nada de errado naquele tempo, né, em que a gente namorava. Isso acabou me deixando um pouco mais tranquila, mas só um pouco. Até porque, convenhamos, né? Só de saber que a sua ex-namorada andava ligando para ele, já me deixou assim com o pé atrás. À toa é que não era.
E só de pensar que ele pudesse estar me escondendo alguma coisa, eu já fiquei triste demais. Essa é a parte ruim de namorar assim uma pessoa que mora longe. Tudo bem, o Pinheirinho não fica assim tão distante de Balsa Nova, mas também não é perto. São mais de 50 quilômetros e a gente só se via final de semana. Às vezes, ele ia no sábado me ver, ou então domingo. Imagine, um dia por semana é muito pouco para quem está gostando do outro, para quem deseja ter a pessoa ali o tempo todo. Só que fazer o quê, né? Fomos levando nosso namoro do mesmo jeito durante algumas semanas, até que tempos depois, uma segunda-feira, eu recebi uma ligação da Célia. Sua voz estava carregada. Ela queria saber se eu tinha conversado com o Moacir. Eu falei que sim, que ele tinha me ligado domingo à noite. E o detalhe, não tínhamos nos visto naquele final de semana, porque ele estava cheio de serviço e não pôde ir me ver. Pelo menos foi o que ele contou. Fiquei triste, mas é claro que entendi a situação. Só que aí, na segunda-feira, a minha prima me ligou. E repito, com a voz assim esquisita, me perguntando se eu tinha falado com ele. Fiquei sem entender nada quando ela perguntou. Por acaso ele te falou alguma coisa diferente? Como assim, Célia? Diferente como? Pelo jeito ele não falou nada, né? Bom, deixa pra lá. Melhor esperar ele ligar pra você e te contar ele mesmo. Como assim, Célia? Me contar o quê? Agora que você começou, termina. O que tá acontecendo? Melhor esperar pra ele ligar pra você. Eu nem devia ter ligado, só liguei porque achei que você já estava sabendo. Sabendo do quê? Pelo amor de Deus, me fala. Liga pra ele. Ele te conta. Olha, eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa, porque ela não quis me dizer. Sabe, me deixou com aquela pulga atrás da orelha. Eu pensei tanta coisa, liguei pra ele, mas ele não atendeu. Pelo fato de estar em horário de serviço, quem sabe não tenha podido atender. Então mandei uma mensagem. Moacir, o que está acontecendo? Eu acabei de receber uma ligação estranha da Célia. Se por acaso está me escondendo alguma coisa? Ele demorou para visualizar. E mesmo depois que viu a mensagem, demorou também para responder. E isso, naturalmente, me deixou mais nervosa ainda do que eu já estava. Quando ele ligou, atendi na mesma hora e pensei que ele fosse falar alguma coisa relacionado àquilo que a Célia tinha me falado, mas ele só falou aquilo. Dani, a gente está precisando conversar, só que não dá para ser por telefone. Eu vou dar um jeito de passar aí na tua casa. Se não conseguir hoje, dou uma passadinha aí amanhã. Não, tudo bem, mas não dá para você adiantar o assunto? O que está acontecendo afinal? É alguma coisa sobre a gente? Ele não quis me adiantar nada. Falou que era melhor a gente conversar pessoalmente. Ele também estava com a voz tão esquisita. O pior é que antes de ele vir conversar comigo, a minha tia ligou para minha mãe para jogar bomba. Assim que desligou o celular, minha mãe se aproximou de mim com aquela cara mais esquisita do mundo para dar aquela notícia. Me fez a mesma pergunta que a minha prima tinha feito. Você conversou com aquele teu namoradinho lá, o Moacir? Não, mãe. Ele ficou de passar aqui pra gente conversar, mas... por que a senhora está perguntando isso? O que houve? O que houve? Ele engravidou uma menina. Olha, eu escutei aquilo e quase desabei no chão. Minha mãe ainda ficou ali falando um monte no meu ouvido, mas eu não escutei mais nada. Em vez de pensar no meu sofrimento ao receber aquela notícia, ela só me recriminou, como se eu tivesse culpa
pelo que o Moacir tinha aprontado. Eu comecei a chorar tão compulsivamente que não conseguia parar. Não consegui esperar que ele viesse conversar comigo e liguei para ele no mesmo instante. E no que ele atendeu, eu perguntei: sabe aquela esperança? É verdade o que eu acabei de saber, Moacir? Que história é essa de que você engravidou não sei quem? Ele ficou mudo. O que, convenhamos, já era uma resposta. A tia já estava sabendo. A prima já estava sabendo. Até que no fim ele mesmo confirmou. Mas diz que mesmo assim queria conversar comigo. Me explicar. Mas eu falei que não queria ouvir nada. Que ele não precisava me explicar. Que aliás estava tudo acabado entre nós. O nome da infeliz que ele tinha engravidado, eu devia ter adivinhado. Era Patrícia. A tal que tinha ligado um monte para ele naquele dia. E que ele não quis atender. Sua ex-namorada. Pelo jeito, os dois andavam tendo recaídas. Apesar de ter engravidado a menina, ele correu um monte atrás de mim. Disse que era de mim que ele gostava, que não queria me perder, e implorou que eu não terminasse com ele. Falou que com o tempo tudo ia acabar se encaixando, até porque ele estava apaixonado por mim. E só que sabe, de que jeito que eu ia continuar com o cara depois do que ele fez? Ele chegou a dizer que não ia ficar com ela, só iria assumir a paternidade da criança, mas era de mim que gostava. Chegou a implorar o meu perdão. Só que, repito, como manter um relacionamento sendo que ele tinha me traído com a ex? Eu o amava e sofri muito com essa história. Mas acho que nem meus pais permitiriam que eu me rebaixasse tanto e aceitasse aquela situação. Somos pessoas muito simples, mas sabe, temos amor próprio, vergonha na cara. Botei um fim em tudo e pedi que ele me esquecesse, que nunca mais me ligasse, que esquecesse que eu existia. Sabe, fiz aquilo que meu coração mandou. E desde então, eu já esperava por isso. Minha vida virou de pernas para o ar. Porque eu não estava de brincadeira. Estava apaixonada. Gostava dele de verdade. Sabe? Aquele sentimento para ficar para sempre com a pessoa. Para ficar junto. Para sempre, não é só para curtir um namorico. Não tem um dia que eu não choro. Às vezes, a minha prima me liga para falar alguma coisa sobre ele. E isso só me deixa ainda mais para baixo. Eu soube, por exemplo, através dela, que como eu não quis mais nada com ele, ele acabou reatando o relacionamento com a futura mãe do seu filho. A ex, que acabou virando permanente, pelo jeito. Fiquei arrasado quando eu soube. Mas quem sabe tenha sido melhor. Pelo menos ele desiste de mim. Para de me atormentar. Se aquieta lá no canto dele. Para de me procurar e de tornar ainda mais difícil a fase da minha vida, que é a pior que eu já vivi. A verdade é que meu mundo ruiu. Desde que tudo isso aconteceu. Infelizmente hoje só sei chorar. E pensar que essa bomba explodiu sobre a minha cabeça, logo no momento em que eu estava tão feliz, sonhando, fazendo planos para o futuro. Quando tudo parecia tão bem. Meu Deus, a melhor fase de toda a minha vida. Eu tinha encontrado o amor, tinha encontrado meu príncipe. Bem aí, essa tempestade cruzou o meu caminho, deixando tudo de pernas para o ar.
virando a minha vida de ponta cabeça.